Nós estamos fazendo essa live hoje especial. Seja bem-vindo. Que bom ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento para mamães. Como é importante o autoconhecimento na vida da mulher, né? Depois que ela se torna mãe, às vezes ela se esquece um pouquinho dela. E hoje eu vou chamar para entrar agora na live a Marli Albuquerque. Ela é uma mulher direcionada, é uma mulher que está comigo em um dos livros, no livro Mulheres Protagonistas. Então, eu estou muito feliz por estar fazendo essa live com ela. Ela que é mentora, né, palestrante, escritora. Ela ensina também mulheres a escreverem seus livros, né? Ela também é professora. Então, olha quanta bagagem ela tem, né? Além de ela ser mãe de 3 filhos e ter uma netinha. Então, eu vou chamar ela para entrar. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Nós estamos fazendo dupla transmissão, estamos transmitindo aqui no Instagram e também vamos transmitir pelo YouTube. Marli, você está me ouvindo? Conseguiu aceitar meu convite? Boa tarde, Rê, estou te ouvindo. E nós estávamos aqui já também no YouTube. E é um prazer estar aqui com todas as mulheres, tanto no Instagram quanto no YouTube. Aí, deixa eu só baixar aqui. E assim, né? Está sendo maravilhoso estar aqui para a véspera desse dia tão especial das mães. Apesar de todo mundo dizer assim, Dia das Mães é todo dia. Mas tem uma emoçãozinha especial quando chega essa data. Né? Eu acredito que a gente pode aproveitar as coisas boas dessa data, ainda que alguns digam que é comercial, mas um dia que a gente se dedica, que a gente tira um tempo, que a gente quer honrar, que a gente quer abençoar a nossa mãe, abençoar outras mães, como nós estamos fazendo aqui agora. E isso é muito bom, isso é muito importante. Elevar a autoestima da mulher, ela saber que ela tem uma referência de importância, de honra no nosso lugar, tanto quanto família, também como sociedade, o papel da mulher como mãe. Travou um pouquinho para mim, tá me ouvindo, Marli? Isso é muito importante que você trouxe, porque a mulher, ela foi criada, na verdade, para assim, para servir. A mulher, ela na família, né, ela tem um papel importante, que é servir, que é cuidar, né? Deus deu dons especiais para a mulher, para o homem também. Só que a mulher, ela tem o dom de cuidar, né? Ela tem o dom de gerar a vida, ela tem o dom de ornamentar uma casa, de fazer um alimento ali com amor, com carinho. E esses afazeres, muitas vezes, acaba sobrecarregando a mulher quando ela não vê essa importância, quando ela não dá esse devido valor. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante na vida da mulher. Por quê? Porque quando a mulher se autoconhece, quando a mulher ela entende o seu real valor, ela se conecta com a sua verdadeira essência, e eu falo muito sobre isso, e
ela começa a ver prazer nas pequenas coisas que ela faz. Que para ela são pequenas, mas na verdade não são. Porque se a mulher, ela não faz, né, ela deixa de fazer algo na sua casa, aquilo já vai, alguém está dependendo dela, alguém está dependendo daquela forma, alguém está dependendo, por exemplo, da mulher, ela cuidar do seu lar, a mulher que perde o prazer de cuidar do seu lar, de organizar, de manter o seu lar organizado, limpo. Como que vive as pessoas que estão ali naquele lar? Muitas vezes o homem, ele não tem esse olhar, né? Ele faz, porque é bom que ele divide, né, os afazeres com a mulher, mas normalmente sobrecarrega a mulher, e quando a mulher adoece, parece que tudo fica em desordem. A mulher, ela faz muita falta quando ela fica doente, quando ela não consegue cumprir com o papel dela, né? E hoje a sociedade trouxe para nós, né, nos últimos anos, que a mulher, ela tem que ser aquela mulher guerreira, aquela mulher maravilhosa, que tem que dar conta de tudo, né? Que tem que trabalhar fora, estudar, cuidar da casa. Então, o que eu trago para vocês, assim, a mulher, ela precisa, sim, ter o lugar dela na sociedade. Eu não sei se a Marli vai concordar comigo, mas eu quero a opinião dela. Mas a mulher, ela tem que entender os seus dons, os seus talentos, aquilo que ela tem de importante dentro dela, que Deus deu só para ela, né? A delicadeza, a sua essência, coisas que o Senhor deu só para a mulher. E quando ela começa a usar isso a favor dela e da humanidade, das pessoas que estão à sua volta, a vida ela fica mais leve, né? Ela, como mãe, ela consegue compreender os seus filhos, ela consegue entender, né? As deficiências também que as pessoas ao redor dela têm, porque ela vai começar a se autoconhecer e entender que ela também não tem que dar conta de tudo, ela não tem que sobrecarregar, se sentir estafada muitas vezes, estressada, né? E dali, quando ela se sente assim, é porque ela não está usufruindo dos seus dons e talentos, ela está em desequilíbrio, né? Ela não está se conectando com a sua verdadeira essência. Muitas vezes a gente vai se afastando de nós mesmas, nesse mundo tão agitado, tão corrido e tão cobrado, que é o papel da mulher na sociedade. Então, trazer a mulher para ela olhar para dentro dela, ela entender o que realmente eu gosto de fazer, o que realmente eu sou boa para fazer, o que realmente eu preciso fazer, porque nem tudo a gente precisa fazer. Eu falo, a gente não precisa dar conta de tudo. Tem coisas que são necessárias, que é do papel da mulher, mas tem coisas que eu posso dividir com outras pessoas, tem coisas que eu posso delegar para outras pessoas. Então, é isso que eu quero trazer hoje, né? A importância do autoconhecimento, para que tenha esse equilíbrio na vida da mulher e ela possa viver os seus papéis de uma forma mais tranquila, mais em paz. Né, Marli? O que você acha disso? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora. Como a Rê está falando, né? Sejam bem-vindas aí. Como eu estou com duas ferramentas aqui, estou sem querer mexer muito aqui no teclado do celular. Porque, gente, em breve vocês também vão poder ver essa live no YouTube, tanto da Rê quanto no meu, no nosso canal. Mas é isso mesmo, é essa questão da mulher ter esse tempo. Hoje mesmo eu participei, né, de uma chamada de uma irmã para a gente ter uma manhã dedicada à nossa saúde. Foi assim um movimento que ela fez para homenagear as mães. Tinham outras mulheres também que não são mães, assim, propriamente ditas, mas foi uma manhã assim, especial e eu percebi em um dado momento que minha cabeça estava voltada aqui para casa, né? Eu estava assim, meio preocupada, porque tinha várias coisas. Poxa, mas Deus, ele é tão bom que eu voltei tão feliz de lá, porque eu estava com outras mulheres, ouvimos uma palestra sobre nutrição, sobre cuidado com a alimentação. Depois tivemos ali um movimento com o corpo, né? Fazendo atividade física. E quando eu cheguei em casa, de repente eu me vi assim, com muita vontade de dormir um pouco. E mesmo preparando tudo para estar aqui com a Rê, eu consegui
ter um momento, uma hora mais ou menos, em que eu deitei, descansei e acreditem, tudo aquilo que eu estava querendo de fato fazer, eu não fiz e está tudo bem. Às vezes, e foi dito isso lá, a gente se cobra muito, a gente quer abraçar tudo e a gente vai ficando cansada, a nossa mente vai ficando cansada. E aí vem a desesperança, que eu acho que é o lugar mais complicado da vida do ser humano e da mulher, principalmente, quando chega a desesperança, porque a gente está tão cansada que a gente não consegue mais nutrir essa esperança dentro de nós. Dá trabalho, o cérebro se sente cansado em ativar essa esperança, essa fé, a manutenção da fé. É a esperança, né? E a gente sabe que lá em 1 Coríntios 13, o último versículo fala sobre isso, entre a fé, a esperança e o amor, o maior destes é o amor. Mas a esperança e a fé estão ali também, são 3 pilares para deixar a gente ativado, para deixar a gente vivo, para não deixar a gente desistir. E às vezes eu vejo como professora na escola ainda e como mentora também, muitas mulheres desesperançadas, vivendo por viver, sem motivação alguma. Eu vim até aqui no capítulo da Rê, no primeiro livro que nós lançamos juntas, que é os 7 dias de mentoria, e ela tem esses pilares. Eu falo de tomada de decisão, é uma forma mais ampla do assunto, mas ela traz aqui, eu gostei muito aqui do segundo momento, que é o auto-perdoar e o perdoar. E a gente vai ficando tão desesperançado, Rê, e vocês que me ouvem, que a gente já não consegue mais nem se perdoar, que eu acho que é o ponto mais crítico, e nem lançar perdão. Porque se a gente não sabe se olhar e identificar, é a questão do autoconhecimento, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo, como andam meus comportamentos, como andam minhas emoções, como andam meus sentimentos, o que é que está me fazendo mal, onde eu preciso melhorar, quem são as pessoas que não estão me fazendo bem e está atrapalhando minha caminhada. E aí eu tenho que identificar em mim. Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que identificar em mim, eu tenho que entender que eu preciso de perdão. É difícil, gente, não estou dizendo que é fácil, mas a gente precisa, porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu tenho que decidir, pedir forças a Deus para me perdoar. E depois me sentir perdoada por Ele, pedir perdão a Ele. E depois exercer isso sobre a vida das outras pessoas, porque não é sobre elas, é sobre nós. Né? Para a gente se sentir leve. Lá no livro A Leveza de Ser, eu falo muito sobre isso, dou umas pinceladas sobre isso, né? Então é isso, né? Essa questão que a Rê falou, da gente se sentir importante, da gente acolher a nossa família, mas tem alguém dentro dessa família que a gente precisa também acolher, que somos nós. Porque, gente, eu vou falar para vocês, eles se sentem tão acolhidos que às vezes esquecem que a gente precisa deles também. E é isso mesmo, e é da vida. Então, nós é que temos que nos levantar. Ah, Marli, mais uma tarefa para mim. Eu acho isso maravilhoso, porque hoje eu tenho um autoconhecimento. Entendeu? Então, quando a gente adquirir esse autoconhecimento, a gente entende isso. Com você. Eu fechei um pouquinho aqui o meu áudio. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, algo que você trouxe muito importante, o auto-perdão. Por que eu quis trabalhar o auto-perdão? Né? Inclusive, foi a primeira live que eu fiz aqui no meu Instagram, foi sobre o perdão. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com um chicotinho, sabe? Assim, ó, em nós mesmos. Porque a gente não consegue fazer tudo que as pessoas esperam de nós. Nós somos humanas, né? Nós somos humanas. E nós temos os nossos desafios como humanas, né? Nós não somos boas em tudo. E as pessoas que estão na nossa volta, os nossos filhos, né? Nosso esposo, os nossos familiares, eles
esperam algo, têm uma expectativa muito grande de nós, e nós também temos das pessoas que estão conosco, né? Uma expectativa dessas pessoas. E quando nós não entregamos tudo aquilo que é expectativa, nós mesmas nos sentimos frustradas, não nos sentimos boa o suficiente. Fiz até um post esses dias falando sobre isso. E a gente se culpa. Então, o auto-perdão é fundamental para que você tenha leveza e para que você tire essa mochila pesada das suas costas, para que você sinta mais leve. Eu era uma pessoa que eu me crucificava tanto, eu achava que eu estava errada em tudo, que eu vivia pedindo perdão para as pessoas sem ter feito nada. Então, eu vivia e eu não me perdoava, eu me castigava por aquilo, eu me sentia infeliz por aquilo. Olha como falta do autoconhecimento, né? A falta do autoconhecimento gera em nós situações, a gente toma as atitudes que prejudicam nós mesmos, os nossos desenvolvimento, a nossa autoestima, o amor próprio. Então, para nós mulheres, a importância da gente ter, né, de a gente estar conectada com a nossa essência, entender, olha, tá tudo bem eu falar não, tá tudo bem eu não entregar tudo, né, que aquela pessoa espera, porque eu nunca vou, todos nós temos o tanquinho do amor, né? E eu tenho o meu tanquinho do amor, então eu tenho que cultivar isso em mim para que eu esbanje amor para outra pessoa. Eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Então, assim, às vezes a outra pessoa ela está esperando que eu enche o tanquinho dela de amor e eu não vou conseguir, porque eu tenho que ter para mim, né? Eu tenho que ter para mim para esbanjar, para que aquela pessoa se sinta amada, mas eu não consigo encher ela de amor. Ela que vai conseguir se encher. E as expectativas é por conta disso, porque as pessoas são dependentes emocionais. Infelizmente, nós temos uma sociedade que é dependente emocional. Nós queremos ser aprovados em tudo, nós queremos ser aceitos, nós temos essa necessidade de ser aceito. Por isso, nós mulheres também já fomos criadas para servir. Então, a gente vem, né, desde a infância ali, que a mulher ela tem que saber cuidar de uma casa, ela tem que zelar pela sua família, ela só tem, né? Ela tem. Né? E a gente esquece que a gente também precisa ter prazer na vida, a gente também precisa de um momento de relaxamento, um momento de autocuidado, um momento de fazer o que eu gosto. E às vezes a gente pergunta para uma mãe, o que você gosta de fazer? Não sei. Eu não tenho tempo para mim. Quais são os seus sonhos? A pessoa fala também, meus sonhos? Eu não sei. Meus sonhos é ver meus filhos felizes. Se eu conquistar aquilo que meu filho quer, é o meu sonho, é ver ele feliz. Então, nós não sonhamos, nós perdemos esse direito quando a gente entrega a nossa vida, né? A gente começa a viver em prol daquela pessoa que muitas vezes são os nossos filhos, e daí a gente para até de sonhar, né? Não que você não tem que ajudar a conquistar os sonhos do seu filho. Sim, você precisa, né? Você precisa guiá-lo, você precisa alimentá-lo, você precisa direcioná-lo na vida, ensinar seus princípios e valores, mas você precisa também dedicar um tempo para você buscar os seus sonhos, para você ir atrás daquilo que é necessário para que você se sinta bem com você mesmo, para que você se sinta que você tem um propósito, que você não simplesmente veio, né, na Terra para gerar, para ter uma família. Isso são dons. Se você faz isso com leveza, né, você vai ver que você tem muito mais dons, né? Você tem muito mais dons. Muitas vão ouvir depois essa live gravada e vão perceber que você, às vezes, tem o dom de cozinhar, às vezes você tem o dom do abraço, de abraçar, e seu abraço é libertador. Às vezes você tem o dom de aconselhar, né? Você tem o dom de costurar, do bordado, de fazer algo com as mãos, né? De ouvir. Você é uma pessoa que ouve, você é uma pessoa que cativa as outras pessoas. Então, olha quantos dons você pode ter, e às vezes você pensa assim, que você veio na vida só para sofrer. Eu passei por um momento na minha vida, e eu estava me recordando hoje, até compartilhei com algumas irmãs no devocional que a gente faz de manhã, que por muito tempo, né, na minha vida, assim, um período da minha vida, eu achava que eu tinha vindo para... Perdão que eu silenciei o microfone sem querer. Eu não via na minha vida uma perspectiva, eu não conseguia olhar para o meu futuro. Olha como isso é sério, gente. Por quê? Porque eu estava sobrecarregada, eu estava passando por uma depressão, e minha depressão não é aquela de ficar na cama, é aquela de fazer,
querer dar conta de tudo. Isso também é muito ruim, porque a gente vai abraçando demandas que não são nossas, nós queremos resolver problemas que não são nossos, e a gente vai sobrecarregando, e a gente não consegue ver o amanhã. Nós não conseguimos planejar o amanhã, nós não conseguimos sonhar. Então, hoje, essa live é aqui para você. Busque o autoconhecimento. Comece a entender a importância de você se autoconhecer, de você entender seus dons, seus talentos, os seus valores, seus princípios, de você agir conforme os seus valores, você tomar decisões assertivas, guiadas pelos seus princípios e valores, que você se conecte com aquilo que você gosta de fazer. Muitas de nós não temos hobbies, e é muito importante você ter um hobby, você praticar um hobby. É importante também você desenvolver a espiritualidade, né? A espiritualidade é algo que te conecta com Deus, com o teu Criador, né? Para aqueles que crerem, né, nisso do que eu estou falando, é importante você desenvolver a espiritualidade para ter a sua fé, porque a fé, ela remove muitas coisas que estão no nosso caminho, que nos faz também a nossa vida ser mais pesada, né? A nossa vida ter mais dificuldades, mais desafios. Então, olha como é importante você se conectar, você ter o autoconhecimento. E com o autoconhecimento você vai entendendo o que eu gosto de fazer, o que é bom para mim realmente, o que vai me levar para o próximo nível. Comece a questionar, né? Eu estou fazendo isso, essa demanda que eu estou fazendo precisa ser feita por mim mesma, ou eu posso delegar para alguém? Ou eu posso tirar esse momento para dedicar a conquistar um sonho, um objetivo? Então, começa a se questionar, né, Marli? Eu acho que isso é um fato muito importante, né? E lembrando que você precisa ter um tempo para você descansar. Isso é algo que as pessoas não estão tendo mais. Antigamente, sim. Antigamente, parecia que o dia era mais longo e a gente, no final da tarde, a gente descansava um pouco, né? Na tardezinha, para depois à noite estar bem, né? Para a noite ir para a igreja, ou ir num passeio, num encontro. Eu lembro disso. E hoje as pessoas não descansam, porque acorda quando vê que está de noite, né? Será que a quantidade de hora diminuiu ou os afazeres que aumentaram? Eu tenho por mim que foram os afazeres que aumentaram, porque a quantidade de horas e os minutos são os mesmos, né? A hora não mudou. É 24 horas ainda, desde quando a gente nasceu. Então, assim, é porque muitas demandas num dia só, e a gente não tem tempo de ter um momento de descanso. Isso que a Marli trouxe é fundamental, ter esse momento de descanso. Isso é maravilhoso. Então, olhe para isso. Como está a sua rotina? Como que você está se observando? Como você está se autocuidando? E comece a praticar o autoconhecimento, que é essencial na vida da mulher. Para que também nós possamos, nós mulheres mães, olhar para os nossos filhos, porque quando você se autoconhece, começa a gerir suas emoções, né? Você começa a olhar para o seu filho e entender um pouco mais a ele. Você começa a ter mais empatia, né? Começa a observar, ter mais cuidado no que falar para ele, ter mais cuidado de como tratar, ter mais paciência, mais amor, porque você está se nutrindo de amor. Você está se nutrindo de coisas boas, então você vai emanar coisas boas, vai sair de você coisas boas. Vou passar a palavra para a Marli. Não é bom, né, estarmos assim em um bate-papo onde as coisas vão se costurando, vão se alinhando. E a Rê foi falando aí, né, de talentos, de dons, de coisas que a gente tem mais latente na nossa vida. Eu estava em uma mentoria essa semana, que é outra coisa importante, é você se dedicar a aperfeiçoar naquilo que você quer crescer para ajudar outras pessoas. E eu fui fazer uma reciclagem de mentoria, né? No caso, porque eu sou tutora. E uma coisa que ele falou muito interessante, né? O nosso mentor lá, o Silas, é que aquilo que as pessoas mais procuram a gente é esse, de fato, o nosso maior talento.
Então, assim, tem pessoas que procuram a outra porque quer conversar, como a Rê falou, tem uma escuta ativa. Outras pessoas querem te pedir conselhos sobre trabalho, outras é sobre família, sobre relacionamento. Outras lhe procuram porque você faz um bolo muito bom, não tem igual em lugar nenhum. Então, assim, tem algo que as pessoas nos procuram mais. São muitas pessoas nos procurando só para aquilo. Então, assim, se tem algo que as pessoas te procuram muito para você fazer, então esse aí é o seu lugar. Você pode ter subtalentos, né? Vamos dizer assim, os secundários, mas tem um que é mais latente, que brilha mais em você e brilha tanto que as pessoas reconhecem isso em você. Eu mesmo tenho pessoas que eu digo assim, fulana faz um bolo maravilhoso, eu vou falar com ela. Tem uma moça agora na igreja que faz uns sequilhos, meu Deus, se deixar, eu quero comer sequilho todo dia e eu não posso. Entendeu? Mas eu já encomendei os de mamãe, né? Que eu vou preparar uma surpresinha para ela. Mas é assim, então, sequilho, é fulana. Fazer um bolo, é não sei quem. Poxa, eu quero desabafar, porque meu casamento tá assim, meio estranho. E eu vou procurar fulana, porque ela sabe lidar com isso, ela sabe trabalhar com isso. Deus deu um dom para ela. Eu quero aprender violão. Tem alguém que vai saber tocar violão? Gente, ninguém sabe nada por acaso. Eu entendo muito que Deus deu talentos para cada um de nós. E o que eu vejo, nós como mães, é que tem muitas mães que também têm talentos específicos. Eu acho que hoje 90% das mulheres trabalham fora. 90% das mulheres buscam algo por fazer, porque hoje a cultura é a mulher trabalhar para ajudar em casa, por várias demandas que não cabem aqui agora, só em outra live. Porque hoje a gente quer te fortalecer. Então, mãe, se tem algo que você ama fazer, faça, porque é nesse momento aí que você vai conseguir respirar, que você vai fortalecer quem você é, que você vai se sentir útil, que você vai se sentir valorizada, sabe por quê? Porque isso que você vai fazer vai tratar suas emoções e você vai refletir isso na sua família. Eu hoje sou uma outra Marli. A Marli de 2019 para trás era uma Marli que não estava bem. Sabe por quê? Porque eu sou professora, mas algo maior gritava dentro de mim. E você pode, Marli, mas eu trabalho de CLT, eu chego em casa tarde. E eu sei fazer crochê e isso é muito forte em mim, eu gosto. Vou fazer mesa posta de crochê, gente. Eu mesmo sei fazer crochê. E eu já pensei, mas no meu caso não vai ser o meu talento principal. Seria um hobby para mim. Eu sei fazer crochê. E eu já vejo assim alguns porta-pratos, né? Xícaras, porta-guardanapos de crochê. Eu vejo, eu sinto vontade de ir lá comprar a linha para fazer. E eu sei que no dia que eu tomar essa decisão, esse hobby vai ser ativo em mim. Mas se isso é aquilo que realmente você pode fazer, faça, vinda no seu trabalho. De repente, você vai estar ganhando uma renda extra. E não é porque você é mãe, porque você é esposa, porque você é dona de casa, porque você trabalha. Gente, um dia me perguntaram assim, viu, Rê? Eu não sei onde é que tu arranja tempo para escrever livro. Aí eu disse, o tempo, ele surge quando aquilo se torna importante para você. Quando aquilo se torna latente para você, quando aquilo torna-se um propósito na sua vida. Então, você está cansada, sabe? Mas você senta e faz. Você está ali fazendo outra coisa, vem uma ideia para botar no livro, você pega um papel, corre, escreve, depois se organiza. É o meu caso. Às vezes eu estou na escola, sabe? E vocês que me ouvem. E aí eu estou escrevendo um próximo livro, já estou dando spoiler aqui. E eu estou fazendo um livro muito diferente. E aí eu me lembro de uns detalhes, eu vou lá, escrevo e jogo dentro da minha agenda, depois eu vou lá ver. O Espírito Santo vai me ajudar a organizar esse negócio, mas é algo que está dentro de mim, é algo que eu amo fazer.
E eu tenho visto pessoas serem abençoadas com isso, mas poderia ser o crochê, poderia ser o bolo de pote, poderia ser dar uma escova de cabelo. Eu me lembro que quando eu estava desempregada, eu fiz unha, porque eu aprendi com uma amiga e eu fazia unha. Então, assim, mulheres, vocês são mães, vocês são valorizadas, vocês são mulheres, vocês são abençoadas. A maternidade é uma coisa linda. Eu tenho 3 filhos adultos, mas acreditem, é aquela máxima mesmo, sabe, Rei? Eles crescem e a gente não cresce no mesmo ritmo deles, não. A gente continua vendo os nossos filhos como aqueles que precisam de ajuda, que precisam de socorro. Minha mãe é assim comigo. Minha mãe ainda é assim comigo, sabe? Das coisas mais simples, quer dizer, que é me dar uma panela nova, a coisas maiores. E olha que minha mãe tem 75 anos, eu tenho 54. E assim também eu sou com meus filhos, estou sendo agora com minha neta. E isso é maravilhoso, eu amo. Eu olho para meus filhos, sabe? E digo, meu Deus, eu tenho 3 filhos. E eu dei conta. Tem dias que eu fico assim, eu agradeço muito a Deus, gente. Olhe para seus filhos e agradeça. Porque eu vejo mães deixando seus filhos órfãos dela viva. Tem uma menina que chegou lá dizendo que não estava se sentindo bem. A mãe dela mora em uma casa, ela mora com um tio, no mesmo bairro. Então, eu fiquei 6 meses morando na rua. Amem seus filhos. Amem seus filhos. Agradeça a Deus por eles. Meus filhos me ensinam muito, porque eu erro e eu vou lá buscar. Meu Deus, eu errei nisso aqui, eu tenho que consertar isso aqui. Porque a gente erra também com eles. E muito. Porque nós somos gente. Eu gosto muito daquele louvor de Ludmilla que diz: eu sou gente dependente da graça de Deus. Eu sou gente, né? Ouça esse louvor, sabe? Porque a gente às vezes acha que a gente é a detentora de tudo, a gente vai resolver tudo, a gente vai fazer tudo, a gente sabe tudo, a gente sabe de nada, não. Eu tenho aprendido. E aí, às vezes eu digo para eles assim, eu só estou dando uma consideração, vocês peneiram aí, vê o que é bom, porque no meu caso, meus filhos já são adultos. Sabe? Mas enquanto eles estão pequenos, nós temos que saber como lidar com eles, tanto para frear quanto para impulsionar eles a voarem. Então, nem muito, nem tão pouco. Mas vocês são amadas, vocês são preciosas, nós somos amadas. Deus nos deu o dom. Gente, nós temos condições de gerar 9 meses um ser dentro de nós. Pense, eu vi um vídeo de uma preguiça hoje. No meio da pista, os carros pararam e ela brigando. Por que ela estava brigando, gente? Porque o filhotinho dela ficou preso na árvore. Eu não sei de fato o que aconteceu, porque não tem a narrativa, mas o pessoal consegue botar ela na árvore. Quando dão o bebezinho para ela, o filhotinho dela, precisa ver como ela vai segurando assim, ó. Sabe, como quem diz, me dê meu negocinho aqui, sabe? E é assim conosco. Olha que ela é por instinto. E foi tão lindo de ver. Imagine nós, que Deus deu prazer da gente sentir isso. Da gente sentir o quanto é importante a gente ter um serzinho ali que a gente quer sempre que esteja debaixo do nosso braço. E muitos dos nossos filhos, às vezes, crescem, né, e perdem o hábito de abraçar. Mas a gente abraça aqui e aqui, sabe? Então, hoje, né, esse perdão, se permita, né, se você quiser ter seu tempo de orar, de falar com Deus, de falar com alguém, não sei. Mas se perdoe seus filhos, perdoe seu marido. Se você não tem marido, você infelizmente está vivendo sozinho com seus filhos, não ache que você tem que carregar essa mochila. Meu Deus, eu sou a pior das criaturas. Não. Não é bem assim que Deus nos vê. Deus nos vê de outra forma.
ele vê todo o nosso contexto. Nós, humanos, somos limitados, não vemos tudo, mas Deus vê o contexto interior e o exterior e o externo, que é mais amplo. Então, quero deixar isso para vocês, sabe? Se amem, se permitam ser cuidadas, busquem ajuda, sabe? Às vezes as pessoas retêm até isso, né, Rei? Estão precisando de ajuda, é psicanalista. Eu estou até precisando marcar uma terapia com ela. E, Marli, agora, né, um adendo, é muito importante, porque eu fui essa pessoa que eu precisava de ajuda e eu não procurava ajuda. Eu fui, olha só, eu fui buscar ajuda para o meu filho. Meu filho falou para minha mãe, eu preciso passar numa psicóloga, porque ele já tinha passado quando era criança, que estava na adolescência, ele pediu. E a doutora Edna falou para mim, mãe, eu quero conversar com a senhora, só a senhora. E quando eu fui conversar com ela, numa consulta separada, só eu e ela, sobre o Abraão, ela identificou que quem precisava de ajuda era eu, não era ele, que ele estava bem. E quem estava com uma depressão profunda era eu. Olha só. Através do meu filho, através do cuidado de uma mãe, eu descobri. Eu olhei para ele e falei, vou levar, comecei a pesquisar psicólogas, até uma amiga, a Lu, me indicou, né, a prima dela, que é a doutora Edna, e eu fui, né, o Abraão gostou e eu fiquei muito feliz, mas eu não pensava que eu também estava precisando. Eu falei, então, eu vou marcar a próxima. Quando eu falei para ela, vou marcar a próxima sessão, ela falou, primeiro eu quero conversar com a senhora, mãe, você pode vir aqui, né? Próxima sessão vai ser com a senhora. Aí eu já achei estranho, mas fui fazer, conversar com ela. Quando eu cheguei lá, ela identificou e foi certeira, porque dali eu comecei a minha transformação, ali eu comecei a minha mudança, ali eu comecei meu autocuidado, me autoconhecer de verdade, foi através da doutora Edna. Então, assim, eu devo muito a Deus, né, ao meu filho, porque ele pediu para passar para a psicóloga, porque senão eu ainda era aquela mulher triste, amargurada, aquela mulher que carregava o peso nas costas, aquela mulher que só olhava para baixo, eu não olhava para o céu, não olhava para o alto, e as pessoas viam isso em mim, tanto que depois que eu comecei a me transformar com autoconhecimento, a ressignificar as minhas dores, né, depois que eu comecei essa cura de dentro para fora, as pessoas começaram a olhar para mim e falaram assim, Renata, você mudou até a sua postura. Até a sua postura você mudou. Até você andava encurvada. As pessoas chegaram a falar isso para mim. Então, olha a diferença. Aí a gente começa a entender que a transformação, sim, é de dentro para fora. E é algo que eu falo, né? Eu gosto de falar muito isso, que uma mulher curada, ela cura gerações. Da forma que eu criei meu filho, o Abraão, eu não estou criando a Elisa, porque hoje eu tenho conhecimento, hoje eu sou uma mulher curada de muitas coisas. Certo é que eu preciso me curar muito mais, ainda passo por terapia. Só que eu percebi o quê? Que com a Elisa, né, a Elisa tem 1 ano e fez ontem, ou hoje ela está fazendo 1 ano e 3 meses. A minha maternidade está sendo leve. É cansativo? É cansativo, porque uma criança, ela tem toda a energia, e eu sou mais velha, eu tô com 44 anos, né? Mas eu falo assim que tá sendo leve na forma do tratar com ela, entende? Do ensinar, de passar para ela o que é bom, né? Porque é uma criança que ela faz tudo o que eu faço, ela repete tudo o que eu faço. É muito interessante. Aconteceu hoje, inclusive, algo que me surpreendeu, porque nós estávamos na oração agora de tarde, no devocional da tarde agora, que é às 2 horas. E no meio do devocional eu tive que trocar ela, né? E daí eu peguei e falei assim, eu vou ter que dar banho, né? Daí peguei, enchi a banheira e ouvindo o devocional, né? A irmã estava pregando a palavra e eu ouvindo. E daí terminou o devocional, eu estava terminando de pôr a roupa nela e a irmã falou assim, todas estão em paz, eu vou finalizar, né? E finalizou, e quando ela saudou, a Elisa, ela ama saudar as irmãs, ela ama. Ela ficou e apontando para o computador, porque ela queria vir saudar as irmãs. Você acredita nisso? Então, ela queria falar paz Deus para as irmãs, porque ela veio fazendo, né? Ela veio fazendo. Então, assim, tudo que nós fazemos, nós somos um espelho para os nossos filhos.
Nós somos um espelho para os nossos filhos, é incrível isso. E eu não tinha essa percepção do Abraão. Eu não tinha, eu vivia no automático, eu era uma pessoa exigente, eu era tão pilhada mesmo, elétrica, que eu não sentava nem para comer, e eu estava deixando meu filho assim. Uma vez a minha mãe falou isso para mim: Renata, para, você está deixando o menino muito. Eu queria tudo no meu tempo, era tudo muito rápido, e eu achava que ele tinha que seguir, e não tem que ser assim, né? E não tem que ser assim. Então, eu vivia naquele estresse, fazendo tudo ao mesmo tempo e não conseguia concretizar nada. E hoje eu dou graças a Deus que eu mudei, né? Eu dou graças a Deus que o autoconhecimento, né? Olhar para minhas feridas foi importante, ressignificar as minhas dores. A psicanálise, a psicanálise, né, foi uma das chaves, mas o coach também me ajudou, né? E passar com a psicóloga 1 ano e meio foi essencial para minha saúde hoje, né? Saúde mental. Porque senão, gente, eu não sei nem se eu estaria aqui, viva. Porque eu passei por uma depressão onde eu sentia o desejo de tirar a minha vida, porque eu não queria viver mais. Para mim, não tinha mais razão de viver. E eu tinha uma criança que dependia de mim. O Abraão tinha, na época, uns 10, 11 anos, né? E foi sempre um menino muito amoroso, muito dócil, muito... por mais, né, que é uma criança, mas ele sempre foi um menino, um filho muito amoroso comigo e com o pai. Então, assim, até hoje ele fez 21 anos, como você falou, é um bebê, ainda converso com ele quase todos os dias, né? Ele não mora mais comigo, hoje ele já tem a vida dele, né? Mas eu não posso nem falar muito, senão eu vou chorar, né? Porque através dele que eu me tornei mãe. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Que é importante a autocura, é importante você curar das suas feridas, é importante você se auto-perdoar, porque assim como você cuida de você, você vai cuidar das pessoas que estão à sua volta, seja seus filhos, seus netos, sobrinhos, né? Então, olha a importância disso. E hoje eu olho para a Elisa de uma outra forma, eu quero que ela tenha a visão do mundo de uma outra forma, né? Não do jeito que eu fiz o Abraão ter, que as coisas eram muito pesadas, muito cobradas. Não, eu quero que ela tenha uma vida leve, que ela faça as coisas por prazer, por alegria, que ela sinta prazer em viver, sinta prazer em estudar, sinta prazer em servir a Deus. Eu quero essa leveza para minha filha. Tem as dificuldades, ela vai ter que aprender a superar as dificuldades, porque ela já é um bebê com dificuldades, ela tem refluxo, então ela supera isso o tempo todo, ela tá ali vivendo com aquilo o tempo todo, né? E eu falo com ela, eu falo assim, filha, você é forte, você vai passar, né? Ela tem o jeitinho dela já, ela é uma criança que ela é incisiva quando ela quer algo, sabe? Ela tem uma personalidade diferente do Abraão, que o Abraão já era tudo que eu falava, ele já aceitava mais. Ela não, ela tem a personalidade dela. Então, eu vou ter que moldar, né, e ajudando dentro da personalidade dela, como ela vai agir, como ela vai fazer para vencer as suas dificuldades que vão aparecer ao longo da vida, que todos nós sofremos, todos nós temos. Mas que isso seja leve, que não seja um peso para ela, entende? Então, eu não queria passar isso, serve até como um testemunho meu, né? Porque o meu filho chegou a falar para mim assim, mãe, por que a senhora não sorri? Isso, nossa, foi muito difícil para mim responder para ele. Foi muito difícil, porque foi uma época de muita angústia, muita tristeza, muito luto. Eu tinha perdido 3 pessoas da minha família, minha mãe, minha irmã e meu irmão, né? Depois perdi um bebê, então, assim... E eu não quero nunca mais ouvir, eu não quero nunca que a Elisa pergunte isso para mim. Por que você não sorri? Eu quero estar sorrindo em minhas dificuldades. Eu quero sorrir em meio aos desafios que eu passo. Mas por que eu posso fazer isso hoje? Porque hoje eu me autoconheço, hoje eu entendo como eu posso reagir às coisas que acontecem à minha volta, né? Naquela época eu não entendia, eu só vivia, ou melhor, eu sobrevivia, que é o que acontece hoje com muitas mulheres. A gente não tem amor, prazer na vida, né? Eu cheguei a esse ponto, mas graças a Deus o Senhor mandou a sua palavra e o Senhor falou, eu vou abrir uma porta para você que você vai sair desse lugar e você vai ajudar muitas mulheres a saírem também. Então, é esse o meu legado, né? Vou passar a palavra para você, Marli, se você quiser dar sua palavra para a gente finalizar, fica à vontade. Pronto. Revisando, gente, nós estamos hoje pelo YouTube e também aqui pelo Instagram. Então, para cada público aqui, né, sejam bem-vindos. Muito obrigada
por esse tempo aqui comigo, com a Rê. É muito bom. Todas as vezes que eu chego aqui, sabe? Eu sei que isso com a Rê também. Nós saímos mais leves também, porque tudo que a gente fala reverbera em nós também. A gente relembra, a gente revive, a gente refaz, reconstrói. E é uma troca, porque eu falo, a reabsorve, eu também, depois ela fala, eu absorvo, e ela também, e vocês junto conosco. Né? Então, de antemão, quero agradecer a vocês quatro que estão aqui, quero agradecer a vocês que vão estar vendo aqui no YouTube. E assim, meninas, mulheres, né, maravilhosas, mulheres protagonistas, como a Rê chama, e mulheres direcionadas, que é o meu lema também. Compartilhem, sabe? Eu às vezes penso assim, que foi um compartilhar de live, foi um compartilhar de link do YouTube que me levou para lugares que hoje me colocou aqui. Então, às vezes, a gente pode ser esse instrumento de entrega para outras pessoas. Simplesmente compartilhe. Às vezes os links chegam para mim e eu não vejo logo de imediato. Às vezes mensagens chegam, eu não vejo logo. Mas foi um compartilhar que me levou para uma mentoria de uma pessoa maravilhosa aqui, que é o André, que é o meu mentor de alta performance. E hoje ele é uma pessoa que ele me impulsiona. Ele manda pessoas para mim, ele me chama, ele diz, Marli, estou vendo que você está parada, foi que houve, está precisando de suporte. Então, assim, por quê? Porque alguém mandou o link dele para mim, sabe? Então, assim, vocês que estão assistindo, ó, pega lá e compartilha, manda para alguém, manda para uma mulher, dê de presente essa live para alguém, para uma mulher, uma mãe que está precisando muito disso. Sabe? Então, assim, para finalizar, né, agradecer a Deus pelo dom da vida, por nós termos o privilégio de ter gerado uma outra vida, de estar cuidando dessa vida. Olha a responsabilidade, né? Vamos fazer aqui uma analogia, um paralelo, melhor dizendo. Quando a gente elege alguém para governar, a gente está entregando ou uma cidade, ou um estado, ou uma nação nas mãos de uma pessoa. E imagine conosco que Deus, além de permitir que a gente crie e dê um direcionamento para essa pessoa, somos nós que geramos a pessoa. Essa pessoa é fecundada dentro de nós. Olha a grandeza disso. Eu acompanhei a gravidez de minha filha. Não foi como eu, com as minhas três, porque, como disse a Rê, lá atrás também comigo foi tudo muito difícil. Muito difícil, que teria que ser 5 dias de live de 1 hora para eu dar tudo, como a Rê também. Mas a gente não está aqui para falar disso, a gente está aqui para falar de outra coisa, de que você é uma mulher que Deus permitiu que gere. Minha ex-cunhada, né? Cunhada, não sei como é que a gente chama isso, não, mas a irmã do pai dos meus filhos, ela lutou muito para engravidar, ela precisou fazer tratamento para engravidar. Hoje a filhinha dela acho que está com 8, 9 anos. Imagine, né? Nós que não precisamos disso, que a gente teve o privilégio de gerar sem precisar de um tratamento, como a Rê está aí com a Elisa. Eu que vi minha filha, eu acompanhei tudo, desde a primeira ultrassom até o momento da maternidade, estou acompanhando minha neta Mayla, né? E como Fernanda já está criando Mayla, como a Rê falou, de uma forma mais leve. Por quê? Porque Fernanda passou pelo processo comigo, pegou todo o meu processo de autoconhecimento, de cura emocional. E ela está pegando tudo isso e está levando de uma forma mais leve, tanto para o casamento dela quanto para a filhinha dela. Olha como nós podemos influenciar os nossos filhos, seja eles meninos ou meninas, homens ou mulheres. Então fica aqui meu abraço para vocês e quero muito assim dizer para vocês que às vezes dá vontade mesmo, sabe? De sair correndo quando o negócio aperta, mas
Olhe para os céus. Eu estou lendo um livro de Augusto Cury, ele diz assim, quando a gente já não consegue mais olhar para o céu e contemplar a beleza dele de dia ou de noite, nós estamos já no final da vida, ainda que você seja um adolescente, um jovem, um adulto novo. Então, olhe para o céu e contemple a beleza do céu e saiba que tem um Deus que te deu o dom de viver e de gerar uma vida e de cuidar de uma vida. Você que é mãe, sabe? Você que é a mãe adotiva, você que é a mãe porque alguém escolheu você. Não sei qual é o seu contexto de mãe. Você que é mãe porque cuida de várias crianças. Eu, às vezes, me sinto mãe na escola, porque as crianças vêm e me abraçam. Minha pró, tchau, sabe? E a gente está ali cuidando também. Então, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Um prazer estar aqui. E quando precisar, ou de mim, ou da Rê, é só chamar a gente. E que amanhã não seja um dia pesado para vocês, seja um dia muito leve para a sua vida. Ainda que não seja como você vê na vida de muitas pessoas. Não meça sua régua com a do outro, sabe? Às vezes o nosso Dia das Mães não é igual o das outras pessoas. Mas olhe para Deus e diga assim, meu Deus, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui. Você. Amém, amém. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu tô com uma companhia aqui do meu lado, né? Eu tô com a minha companhia, que a Elisa não tá aqui. A Elisa eu deixei, bom, uma coisa importante, gente, tenho alguém, uma rede de apoio, é tão bom, onde eu morava eu não tinha, né, uma rede de apoio perto de mim, assim, de família, eu tinha amigas, né, que me ajudavam muito quando eu precisava sair para algum lugar, né, mas aqui onde eu tô morando junto, no mesmo quintal que a minha irmã, então eu tive esse apoio, hoje ela estava em casa, eu falei, fica um pouquinho com a Elisa para mim poder fazer a live, e a Elisa tá lá, mas o meu cachorro veio aqui, tá sentadinho do meu lado, gente, veio aqui fazer companhia para mim. Que eu quero falar para vocês? Até perdi o foco, porque o Bob também é como se fosse o filho, né? Peguei ele bebezinho no colo, dava leite na seringa para ele. Mas eu quero dizer para vocês assim, que o que a Marli trouxe é fundamental, a gente não se comparar a ninguém, não se compare a ninguém, não se compare. Porque a comparação destrói a nossa autoestima. Não se compare a pessoas que conquistaram aquilo que você ainda não tem, aquilo que você ainda não conquistou. Seja o que for, seja algo espiritual, seja algo material, seja algo na sua família. Não se compare por nada. Não olhe para o outro e fale, mas porque aquele conseguiu, porque aquele tem, tá bom? Porque a comparação, ela destrói você por dentro. Então, não faça isso. Simplesmente agradeça pela pessoa que você é, né? Se você é casada, se você é solteira, se você é mãe, se você não é, não importa. Agradeça pela pessoa que você é. Agradeça a Deus por você ser quem você é. Busque o autoconhecimento e valorize aquilo que você tem dentro de você. Eu falo para as minhas mentoradas, para as minhas pacientes, que todos nós temos uma caixinha, um tesouro dentro de nós. E nós não enxergamos esse tesouro, só conseguimos enxergar a partir do momento que você começa a se autoconhecer. Que se você começar a olhar para dentro, você começa a descobrir os tesouros que estão dentro de você. E esses tesouros são como se fossem ferramentas que vão te ajudar a vencer os seus desafios, os desafios que aparecem na nossa vida, né? E são muitos, não são poucos. Mas nós temos, por isso que a palavra de Deus, né? Ela fala para nós, né? Que o Senhor, que para nós temos coragem, que o Senhor, ele passará conosco em tudo, em tudo. O Senhor fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo que eu te ajudarei. Mas o que é? Esforça e tenha bom ânimo. O que é o bom ânimo? O bom ânimo é para você se mover, para você pegar as ferramentas que tem dentro de você e você começar a agir com essas ferramentas que tem dentro de você, né? E ele vai te ajudar, ele vai estar com você, porque ele não vai te dar uma prova maior do que você pode carregar.
um desafio maior que você pode carregar. Esses desafios é para que você pegue essas ferramentas e entre em ação, né? Você pega essas ferramentas e pratique, faça com elas algo que traga benefício para você. Você é o primeiro a ser beneficiado e as pessoas que estão à sua volta também. Então, eu quero deixar agora um abraço, né, para todas as mamães, para que quem não é mãe, dê um abraço na sua mamãe. Se você não tem a sua mãe, como eu não tenho mais a minha mamãe, mas você deve ter uma sogra, uma tia, né, que ficou no lugar de mãe, uma irmã, eu tenho a minha irmã que é mãe, ela foi minha mãe por muitos anos, ela me ensinou muitas coisas, então eu vou dar um abraço nela de feliz Dia das Mães. E passe esse dia com leveza, com alegria, com amor, né? E lembre-se das pessoas que já foram, né? Minha mãe já foi, então eu vou lembrar da minha mãe com alegria, com aquela saudade boa, com a casa cheia, né? Porque por muito tempo eu também não queria comemorar o Dia das Mães, porque Deus recolheu a minha mãe no mês de maio, mês do meu aniversário, era o aniversário da minha irmã e o Dia das Mães, então a gente comemorava os 3 juntos. E por muito tempo eu fiquei sem comemorar o meu aniversário e o Dia das Mães. O que aconteceu comigo? No dia que eu ressignifiquei essa dor, no mês que eu falei, agora eu vou comemorar o meu aniversário. E eu fiz meu aniversário, Deus preparou, eu fui para o interior com minhas irmãs, nós fizemos ali, eu fiz tudo, né, que eu queria, da forma que eu queria, foi feito, o meu desejo do meu coração, minha família reunida, um bolo, brigadeiro, docinho, para comemorar meu aniversário. Nesse mês, o Senhor me presenteou. Eu comemorei meu aniversário no início do mês e quando foi dia 20, o Senhor falou que eu estava gestante, dia 20 de maio. Então, assim, foi um presente. Eu acho que Deus falou assim, agora sim, você ressignificou a dor, né? Eu vou te dar um presente. Então, uma coisa que eu não esperava que ia se cumprir, uma promessa de 17 anos atrás, que eu não esperava e se cumpriu na minha vida com 44 anos, né? Hoje eu estou com 45 e estou abraçando o meu presente. Então, eu quero dizer para você, muitas vezes você vai ter que ressignificar alguma dor, e olhar para isso é desafiador, era muito desafiador para mim, mas eu ressignifiquei essa dor, né, que eu passei, e hoje eu posso dizer, né, gente, a minha dor era tanta da perca que eu não vinha, onde eu estou morando hoje, eu não vinha aqui, eu não vinha, porque as 3 pessoas que eu amava, que Deus se agradou em levar, moravam aqui. Então, era para mim muito difícil vir aqui, por muitos anos, né? Mas hoje eu ressignifiquei, por quê? Porque era necessário, porque Deus sabia que lá na frente, um dia eu ia voltar a morar aqui. Né? Olha como isso é profundo, gente. Uma pessoa que não gostava nem de vir nesse local, hoje teve que voltar a morar aqui, porque Deus sabe de todas as coisas, né? E hoje eu sinto paz, eu sinto alegria, eu sinto leveza em morar aqui. Então, eu falo para vocês que ressignificar uma dor te traz, abre portas que você nem imagina, que vão trazer para você oportunidades, levezas, alegrias. Então, olhe para você com carinho, tá? Olhe para você com amor, se dê a atenção devida que você merece e desfrute dessa vida, porque Deus nos fez também para desfrutar das coisas boas que tem na terra. Então, eu sinto de falar isso, Deus sabe o porquê, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Ah, Marli, eu quero que você fale de uma coisa, não posso esquecer. Que você fale do livro, do Mulheres Direcionadas, quando que vai ser o lançamento. Fique à vontade. Pois é, meninas. E aí, eu tenho o meu projeto, assim como a Rê tem Mulheres Protagonistas, eu estou até com ele aqui. E eu faço parte do livro com a Rê. Esse aqui é um projeto dela. Eu tive a honra de participar, né, desse livro lindo. O nosso, né, o Mulheres Direcionadas, que já é o meu projeto também com mulheres, saiu do seu primeiro livro. E tem um testemunho sobre esse livro, que depois eu vou contar. Mas Rê e mais outras 2 mulheres, eu, ela e mais 2, somos 4 autoras do livro, escrevemos esse livro, Mulheres Direcionadas,
que venceram suas adversidades por princípios da fé está chegando. Eu acredito que até o final de maio a gente vai ter uma data para vir aqui no YouTube ao vivo, porque são duas de São Paulo, uma de Salvador e outra do Rio de Janeiro. Então, estamos longe, né? Vamos fazer um lançamento aqui pelo YouTube e vai ser maravilhoso. Vocês que são seguidoras da Rê, compre um livro na mão dela. Vocês que são minhas seguidoras, façam sua pré-compra também na minha mão, porque a gente tem que ir pedindo esses livros à medida que ele for sendo solicitado, certo? Nós estamos com uma publicação independente. Então, nos desafiamos nesse projeto e queiram ler esse livro, porque eu, como fui a revisora também ortográfica do livro, que sou também professora de português, tive a honra de ler, né, todo o livro. Então, é algo extraordinário para vocês, viu? Então, é isso. Aguardem que em breve a gente vai estar falando com vocês. Ai, eu estou muito honrada, me sinto muito honrada em fazer parte, desculpa. Eu me sinto muito honrada em fazer parte deste livro, né, com o convite da Marli. Estou muito feliz porque a Marli é uma amiga, irmã que Deus me deu, mesmo longe, ela lá na Bahia e eu aqui em São Paulo, nós estamos em estados diferentes. Ela segurou na minha mão quando eu mais precisei, que foi no momento da minha gestação, que eu passei, foi muito difícil, desafiador para mim. E a Marli estava ali todos os dias comigo. Não, né, Marli? Ela ficou todo momento, ligava para mim, perguntava como eu estava, orava comigo, me dava força. Não, você precisa de força, você precisa reagir, porque eu passei muito mal. Então, assim, é um momento que eu também vou fazer uma live para falar para as mulheres, né, que ficam gestantes após os 40 anos, que é algo que a gente vence muitas barreiras, muitos desafios a gente vence, mas a gente abraça, né, abraça a vitória, isso que é importante. A Marli foi essencial para que eu pudesse abraçar a minha vitória, ela foi uma pessoa que me deu muita força, muito ânimo, e ela me convidar para esse livro, eu me senti muito honrada, né, de estar participando, e eu tenho certeza que esse livro vai fazer muita diferença na vida das mulheres, principalmente as mulheres cristãs, né? Então, assim, vai impactar muitas vidas. Então, adquira o seu exemplar, né? Peça, porque você vai ser transformado através dessa leitura. Então, é isso, né, Marli? Quero agradecer a todos que estiveram conosco ao vivo, quem vai assistir gravado. Que Deus abençoe. Sigam a Marli Albuquerque. O Instagram dela está aqui, né? Se vocês clicarem aqui na setinha, vai abrir o meu Instagram e o Instagram da Marli. É só clicar em seguir, né? Eu vou deixar para quem vai assistir gravado, eu vou deixar o Instagram dela também aqui no texto, tá bom? No perfil. Então, eu quero agradecer, que Deus abençoe e um feliz Dia das Mães. Tá bom? Para eu compartilhar lá no meu perfil. Vou colocar assim. Um ótimo Dia das Mães para vocês. Abracem muito, porque abraço tem poder de cura. Amém. Verdade. É verdade. Um abraço de no mínimo 2 minutinhos, hein? Não menos que isso. Um abraço bem gostoso. Aí, Marli, se sinta abraçada por mim. E todas vocês se sintam abraçadas por mim. Um abraço bem gostoso, né? Aqueles abraços de urso, que abraço. Quero agradecer, quero mandar um beijo para todas que estão aqui. Que Deus abençoe cada uma. Deus abençoe grandemente todos vocês. Viu? Um beijo. A Vanessa linda. Que saudade da Vanessa. Nossa. A nossa parceira, a nossa amiga. Que Deus abençoe vocês grandemente, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, até a próxima.